A metaplasia é a modificação de um tecido em outro de mesma origem. Tá? Isso pode ocorrer em tecidos epiteliais e mesenquimais. Mas uma coisa importante é que as células precisam proliferar. Tá? Isso daí depende do surgimento de novas células que vão sofrer uma reprogramação genética e vão apresentar um novo fenótipo. Por isso que é importante que a célula seja capaz de proliferar. Tá? Então, a metaplasia, tá? Isso aqui é um esquema e uma foto que tem no livro texto do Robbins. A gente vai ter, tá, a substituição de um tipo tecidual em outro. Nesse caso aqui, a gente tem esquematicamente a fotomicrografia aqui mostrando um corte histológico de traqueia com o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que é o seu revestimento normal, e a gente tem uma porção aqui onde esse epitélio foi substituído por um epitélio pavimentoso estratificado. Para que isso ocorra, essas células de reserva, essas células basais que mantêm a população de células do tecido, elas que, no momento em que vão proliferar, elas mudam o seu caminho de diferenciação. Então, nesse exemplo aqui, no lugar de diferenciar nessa célula cilíndrica com cílios, essas células basais elas vão sofrer diferenciação em um epitélio pavimentoso estratificado. Né? Isso é um processo que leva um tempo, essas células precisam ir sofrendo mitose e substituindo essas células, por isso que muitas vezes a gente vê essa zona de transição aqui, onde a gente vê algumas células colunares assentadas num epitélio estratificado, tá? Mas essa é a origem. Tá? É importante lembrar que são essas células basais que sofrem mitose que vão responder ao estímulo. Nesse caso aqui, o estímulo é cigarro, o fumo, o tabaco, levando à estratificação do epitélio. A metaplasia ela ocorre normalmente nesse contexto, principalmente a metaplasia epitelial, no contexto de proteção contra uma agressão. Então, no slide anterior a gente viu um exemplo do fumante, e aqui uma outra condição chamada esôfago de Barré, onde a gente vai ter metaplasia nessa faixa aqui, tá? Do esôfago. A gente está mostrando justamente aqui a transição. Isso aqui, a gente tem o tubo esofágico aqui, e a mucosa gástrica aqui. Isso aqui está invertido, tá? A parte interna está virada para fora. Então, aqui é a superfície interna do estômago, que é a superfície interna do tubo esofágico, que foi invertida. E a gente vê que existe uma diferença no revestimento epitelial desse esôfago nessa região aqui, logo acima da cárdia, tá? Ali onde tem um esfíncter em que mantém o suco gástrico dentro do estômago. Esse é o aspecto que a gente espera ver da mucosa esofágica, um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, tá? Esse tom mais róseo. E no esôfago de Barré, o que a gente vê é essa perda dessa tonalidade meio fosca, rósea, tá? Torna-se mais brilhante, translúcido, a gente vê mais os vasos sanguíneos aqui. E isso aqui é um processo metaplásico que envolve a substituição desse epitélio, que é pouco, desse epitélio estratificado, que é pouco adaptado para proteção contra o suco gástrico, que é ácido, tá? Em um epitélio que seja mais adequado para isso. Pode ser tanto um epitélio intestinal quanto o epitélio gástrico mesmo, o epitélio do estômago. Então, quando a gente vê aqui, tá? O corte histológico aqui dessa região, tá? O que a gente vê de um lado é essa mucosa estratificada,
Tá? E a gente vê nessa região aqui justamente esse epitélio intestinal, inclusive com células caliciformes aqui, tá? Goblet cells, que é algo que não pertence a esse local, porém oferece uma proteção contra esse suco gástrico que termina escapando aqui. Tá? Isso aqui é um diagnóstico importante porque, apesar de ser uma metaplasia, tá? Uma lesão benigna por definição, em algumas situações sabe-se que essa metaplasia pode evoluir para uma condição mais grave, que seria um processo proliferativo descontrolado, que é a neoplasia, que é o câncer, que a gente vai ver no próximo, que é o nosso próximo tema de aula. Tá? Então, apesar de ser um mecanismo adaptativo protetor, isso aqui pode ser um problema eventualmente para o paciente. Normalmente, essas metaplasias a gente vê em epitélios, são condições benignas. Essa é uma metaplasia que não se sabe o mecanismo, sabe-se a causa, tá? Isso aqui é essa metaplasia que ocorre no endométrio, essa formação de cílios, tá? Essa metaplasia ciliar do endométrio. O endométrio não tem cílios, é um epitélio colunar, mas não tem cílios. Isso ocorre aqui com o uso de contraceptivos hormonais. Tá? Isso aqui aparentemente não tem significado, consequência clínica alguma, tá? Para a mulher, mas é um achado que pode ocorrer aí, caso seja feita uma biópsia, um exame dessa mulher. Isso inclusive aparece em exame citológico. Tecido mesenquimal também pode sofrer metaplasia, é muito menos comum. Esse aqui é um exemplo, tá? Uma condição rara, tá? É um processo de ossificação pulmonar, é uma metaplasia osteoide. Então isso aqui a gente está vendo um fragmentinho de pulmão, tá? Colhido numa necrópsia, e essas estruturas aqui mais escuras, isso aqui são fragmentos de ossículos, tá? Que a gente consegue ver aqui, tá? Isso aqui para ficar bem evidente, foi feita uma técnica de fluorescência, tá? Então a gente vê um ossinho muito bem estruturado, inclusive com linhas de reversão, indicando um processo de remodelação ativa desse ossinho, tá? Então é um tecido ósseo metabolicamente ativa, e a gente vê isso aqui onde deveria estar um septo alveolar, tá aqui um septo alveolar, bem delicadinho, aqui outro. Tá? A causa dessa lesão é desconhecida. Normalmente essas metaplasias mesenquimais muitas vezes estão associadas a processos inflamatórios, então provavelmente na ossificação pulmonar esse paciente teve algum quadro inflamatório pulmonar, e durante a fase crônica houve algum erro aí de produção de fatores de crescimento ou uma condição genética do paciente que termina favorecendo essa deposição de tecido ósseo no pulmão. Uma condição que ocorre em pacientes imobilizados é a ossificação heterotópica em cartilagens. Tá? Então, essa aqui a gente está vendo uma cintilografia óssea de uma paciente tetraplégica, e a estrutura articular, cartilagem articular, também é dependente da função mecânica da articulação, e a gente vê aqui essas áreas mais escuras que indicam maior atividade, onde há uma articulação do tipo sinovial revestida com cartilagem, e essa cartilagem termina sendo substituída por tecido ósseo. Tá?
muitas vezes a metaplasia vai ser o precursor da displasia, que a gente vai ver logo agora a seguir. Tá? Então, isso daqui é fotomicrografia de brônquio de indivíduos, tá? Amostra de um indivíduo normal e de indivíduos fumantes, tá? De B a F. Então aqui a gente vê um epitélio pavimentoso estratificado, basicamente normal, e os outros epitélios já estão passando por um processo chamado displasia. Tá? Então isso aqui termina ocorrendo por ação do cigarro. Então a metaplasia, que é uma tentativa de proteger contra a agressão do cigarro, tá? Persistência desse tecido aqui, um tecido que prolifera mais, tá? Com células basais mais ativas, termina sendo suscetível a um quadro de displasia, e isso tem uma consequência clínica que é possível evolução para uma neoplasia. Então, a seguir, vamos ver o que é displasia para fechar esses conceitos.